essa folhinha daqui, e eu amassar essa folhinha, eu fiz um fenômeno, né? Isso é um fenômeno, isso é uma ação. Fenômeno é uma ação, é uma realização, é uma transformação, porque o papel estava inteiro, agora está amassado, né? Eu fiz uma transformação, fiz um fenômeno. Agora veja, responda para mim, esse papel amassado, ele deixou de ser papel ou ele ainda é papel? Ainda é papel? É um papel amassado, mas ele não deixou de ser papel. Muito bem. Ou seja, a essência dele, né? A essência dele se manteve, não mudou a essência, ele ainda é papel. Então, isso é um fenômeno físico. Isso é física. É estudar as coisas que mantêm a essência. Agora, mudou a forma, né? Mudou a forma, manteve a essência, é um fenômeno físico. Exemplo, você bota água numa cuba para fazer gelo, bota no congelador, espera um certo tempo, né, passar o tempo, quando você tira, aí você vê que se formou gelo, isso é um fenômeno, porque houve uma transformação. A questão é, o gelo deixou de ser água, ou o gelo ainda é água? A água era líquida, agora é água sólida, que é gelo. O gelo deixou de ser água, ainda é água. Ainda é água, então isso é um fenômeno físico, entenderam? Ou seja, a transformação da substância líquida na substância sólida, que a física chama de solidificação. Bom dia, João, bem-vindo, meu filho. E só mudou o estado, perfeito, Milena, só mudou o estado físico, né? Só mudou a forma, mas manteve a essência. Aí isso é um fenômeno físico. Do sólido, do líquido para o sólido, solidificação. Manteve a essência e mudou a forma. Isso é um fenômeno físico. E isso é física. É você estudar, por exemplo, um raio, né? Uma descarga elétrica. A descarga elétrica não se transformou em outra coisa que não seja descarga elétrica. Ela manteve a essência. Isso é um fenômeno físico. Agora, se eu pegar esse papel daqui, né? Eu me lembrei da coisa que eu acho muito interessante, ver se vocês me entendem. Aí uma pessoa falou assim uma vez, eu vou propor para você um desafio. Aí qual? Eu quero que você bote água numa peneira e traga para mim. As pessoas estavam distanciadas, vamos supor, de 5 metros, vamos supor, tá? Aí você está distante de mim de 5 metros. Traga água para mim numa peneira. Se você conseguir, seu desafio está cumprido. A pessoa abafando, mas claro que ela não vai conseguir. Como é que vai trazer água numa peneira, né? A peneira tem muito furinho, a água vai escoar. Mas a pessoa trouxe água na peneira. Você fala, é impossível, Ronaldo, como é que vai trazer água na peneira? Porque a água escorre, né? Tem os furinhos, a água vai cair. Pela gravidade, a água vai cair, eu sei. Mas a pessoa, ela entendia fenômeno físico, ela botou gelo, entendeu, velho? Botou gelo na peneira e trouxe, o desafio foi cumprido. Ou seja, ela trouxe água na peneira? Trouxe. É porque a gente tem a ideia, né, do nosso dia a dia, que água só é água quando é líquido. Não. A água pode ser líquida? Pode, mas ela pode ser sólida. Gelo pode ser vapor. Por exemplo, quando a água está fervendo, esse vapor é H2O, na forma de vapor. Entenderam? É água. Isso é fenômeno físico. Por aí. E isso, o fenômeno físico seria a mudança de estado físico da matéria. Nesse caso, mudança de estado físico, né? Mantendo a essência. Basicamente é isso. Precisa mudar o estado físico apenas, mantendo a essência. Se de alguma maneira mudar o estado físico, mudando a essência, aí seria um fenômeno químico. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Realmente, quando a panela está fechada, fica com a tampa cheia de água por conta do vapor. Exatamente. Isso é uma mudança de estado físico, né? Aquele vapor que bate na panela, ele condensa se transformando-se em água. Por quê? Porque existe uma superfície que está mais fria do que o vapor quente. Aí, quando o vapor quente bate numa superfície que está mais fria, ela fica suada, né? Ela condensa, ela parte do estado de vapor para o estado líquido. Como mudou o estado físico e continuou sendo água, são os exemplos que tem aqui na minha mente, isso continua sendo um fenômeno físico. É mudar o estado físico, mantendo a essência. Agora, imagine que eu pegue essa folha e coloque aqui fogo. Fogo. Essa vai ficar uma parte dela que vai ficar preta, né? Vai ficar escura. Se eu pegar essa parte aqui escura que ficou preta porque queimou, e eu colocar para analisar no laboratório e analisar o papel que não queimou, você vai ver que essas amostras são diferentes. Uma coisa é papel,
outra coisa é a cinza do papel. Ou seja, enquanto queimou, mudou a essência, mudou o estado físico, né? Porque quando queima, ele vai ficando menor, ele tende a mudar o estado físico, tende a amassar mais ainda. Ele adquire aquele formato característico do papel que está queimando. Mas quando você vai analisar o papel queimado, ele é diferente do papel que é não queimado. Então mudou a essência. Então isso seria um fenômeno químico. Ronaldo, o fenômeno químico estuda a natureza? Sim, mas na perspectiva da química. E a perspectiva da química, sempre na química, de alguma maneira, vai ter uma reação química para a gente obter uma nova substância. É química, isso não é física. Física, de alguma maneira, não há reação química, há reação física, de modo que as substâncias se mantêm. Outro exemplo. Há vários exemplos. Se você pesquisar, vocês vão achar vários exemplos. Se você, por exemplo, morder uma maçã, delícia, né? Maçã é muito boa. Faz muito bem para a voz e faz muito bem para o intestino. Não esqueça disso. Muita gente acha que a maçã prende o intestino, mas ela prende, né? Gera prisão de ventre, né? Cocô duro, essas coisas que são muito ruins, se você comer a maçã sem a casca, aí realmente prende. Né? Eu estava lendo sobre isso, achei isso muito interessante. Mas se você comer a maçã com a casca, aí não. Aí você vai ter mais quantidade de fibra, isso facilita você evacuar. Aí, ó, show de bola, entendeu? Mas voltando para o nosso exemplo. Quando você morde uma maçã e aquela parte que foi mordida fica exposta ao ar, vai ter uma reação de oxidação entre o ar e aquela parte da maçã que foi mordida. Com o tempo, a maçã vai começar a ficar mais escura naquela região que você mordeu. Se você for fazer uma análise química ali daquela parte escura, você vai ver que ali vai ter uma substância que não é maçã. Por quê? Porque houve uma oxidação. O que é oxidação? Oxidação é você perder elétrons. Né? Perdeu-se elétrons para o ar. Houve uma reação com o oxigênio do ar. Aí perdeu elétrons e houve ali uma substância que não é mais só a maçã, é outra substância. Então, esse fenômeno é um fenômeno químico. Entenderam? É mais ou menos por aí. Vou estudar os fenômenos na perspectiva de que a gente não gera uma nova substância, mantém a substância. Aí isso é física. Tá bom? É massa, né? Show de bola. Muito lindo. Velho. Física, muda o estado físico, mantendo a essência. Entenda isso. Química, pode mudar o estado físico, normalmente pode mudar o estado físico sim, mas a essência muda. É criada uma nova substância.